Oi, pessoal, mais uma vez, vamos dar continuidade a esse estudo desse livro que eu falei para vocês, que é o David Miller, conectando-se com os arcturianos. Eu queria trazer aqui atrás quem é o David Miller, né? Então, David Miller é diretor e fundador de um grupo de meditação internacional focado na cura pessoal e planetária. Ele é diretor desse grupo de cura global, chamado Grupo de 40. Há aproximadamente 20 anos, David tem desenvolvido técnicas de cura global inovadoras, usando ciência, consciência coletiva para ajudar a curar áreas da Terra que precisam de equilíbrio, restauração e harmonia. A técnica utilizada em seu trabalho em grupo é chamada de biorrelatividade, que usa o trabalho da consciência coletiva para restaurar o sistema de realimentação da Terra, um complexo sistema planetário que mantém o equilíbrio correto da atmosfera do planeta, das correntes oceânicas e dos padrões meteorológicos. Okay? Ele é casado com a Grudem Miller, né? E a Grudem Miller é uma artista que há 20 anos se dedica à busca espiritual durante toda a vida. E o despertar da Grudem foi auxiliado por que ela chamou seu guia espiritual, o espírito de fogo, um índio americano ascensionado que ajudou Grudem a construir uma tenda medicinal em seu jardim e também orientou seu trabalho como artista visionária. Desde então, muitas pessoas de todo o mundo visitam a tenda Eagle Medicine em busca de suas energias de cura. Os índios americanos trabalham em harmonia com as energias extraterrestres e a fraternidade branca. Segundo Grudem, acredita estar seguindo uma antiga tradição que parece ser completamente coerente com sua busca pessoal. Aqui eu queria trazer um pouco quem são esse casal, e esse casal tem uma conexão com o que com esses seres, né? Que são seres de outra dimensão. O nome extraterrestre, a nossa mente é um canal de energia magnética, eletromagnética, e tudo que está em volta também tem energia eletromagnética. Então, a gente facilmente pode ter esse processo de, vamos dizer, se existem ondas de frequência, a gente receber uma frequência, né? E a frequência pode vir de qualquer planta, ou do planeta ou de outros planetas, por que não, né? Então, vamos abrir um pouco a mente para pensar sobre essas possibilidades, porque essas possibilidades, cada vez mais, elas se tornam... a própria ciência vem também falando sobre um pouco isso, e a ideia aqui é que a gente possa começar a pensar sobre possibilidades, por que não, né? A gente está aqui para aprender, pelo sim, pelo não, é aprendizado. Uma coisa que eu queria trazer já um pouco sobre a energia, que eles chamam da energia dos arcturianos, é que a energia arcturiana é como um fio de luz ligando sua existência até nós. Não percam sua consciência espiritual por causa dos problemas da terceira dimensão. A gente está na terceira dimensão, essa energia ela vem do que é chamado quinta dimensão, tá? Então, é uma dimensão mais elevada, onde a terceira dimensão é onde existe a densidade. A densidade torna tudo, materializa tudo. Então, tudo que existe de alguma forma, que eu chamo de criado, mas ele é tudo materializado, né? A gente sai materializando. Por que tantas criações? Se a gente for pensar, nossa, como a tecnologia chegou, né? É algo que foi pensado e materializado, né? Então, é sobre esse ponto. E aí eu vou vir aqui ao comecinho, né? A gente já tinha falado sobre a introdução. Bom, a grande questão do David Miller, que eu acho muito interessante, que dessa conexão com esses seres, é que ele fala sobre a preocupação desses seres na preservação do planeta, né? Porque como somos sistemas todos ligados a sistemas, então caso um planeta tem algum pânico, sofra algum dano, isso reflete em todo o sistema, porque está tudo interligado no grande universo, né? Que a gente sabe que existem os planetas, existem asteroides, existem umas estrelas, tudo que a gente possa imaginar acima do que a gente possa pensar ou imaginar. A ideia do Conectando-se com os Arcturianos, eu acho que é muito interessante, porque ele parte, imagine, 20 anos atrás, e mais ainda agora eu reforço, parte do conceito de cura planetária. Ele traz a ideia do triângulo sagrado e a biorrelatividade.
E essa biorrelatividade é a forma que é muito interessante, porque eu vou dar uma explicadinha aqui a vocês como é. Falando sobre quem abre o livro e que vem falando no livro, é como se fosse uma canalização de um ser chamado Juliano. E o Juliano é um arcturiano, né? E aqui ele vem trazendo ideias, insights para que a gente possa... É como se eles, na verdade, eles querem lembrar a gente que nós temos poder de mudar, de mudança, né? A verdade eles não podem intervir, eles podem nos dar alerta, eles podem nos dar insights para que a gente se melhore, eles podem nos fornecer ferramentas que a gente vai pensar e vai encontrá-las, vai dar formato a elas, e eles podem nos fornecer, através da conexão mental, né? Vamos dizer, potencializar nossas energias, de cura, inclusive, né? Sim, principalmente de cura, porque a cura, nós nos curando, curamos o planeta, né? Porque tudo é uma coisa só, um sistema só. Eles estão numa estrela, um planeta chamado Arcturus, né? Que é o lar deles. E eles chamam a Terra de Joia Azul. Olha, gente, que importante, joia azul. Só nós que muitas vezes não entendemos que a Terra é uma singularidade, como ele diz, é um planeta que tem uma história, uma singularidade própria, né? E a Terra vem enfrentando o que ele chama de drama cósmico, exatamente porque a gente vive nesse momento de dualidade, em busca de algo que, na verdade, a gente termina muitas vezes destruindo o que era para estar criando, né? E o grande problema que ele coloca é que isso desde a Bíblia, lá atrás, ele fala sobre a Bíblia também, que não está falando de hoje, está falando de um mundo de muitos tempos, muitas eras. Esse drama cósmico é muito antigo. E vem o grande problema das raças que estão aqui no planeta, é que elas vão em busca de domínio e controle, né? Caminhando ao lado da violência. Então, isso me chamou bastante atenção, né? E que não agrega, na verdade, né? Ela separa. E isso aconteceu, que fez com que a gente se separasse um pouco dessa ligação com a Terra. Então, aí aqui ele continua e traz a ideia, traz essa questão do colapso da biosfera, da crise planetária que estamos em constante evolução. E aí, sobre isso, essa é a questão, o ponto onde eles entendem que podem contribuir, trazendo informações canalizadas, tecnologias, e nos auxiliar para que a gente possa entrar num nível diferenciado, né? De entendimento e de consciência. A grande questão é a consciência. E essa consciência vai nos levar a um avanço para uma consciência da quinta dimensão. Não que a gente vai estar na quinta dimensão, a gente vai puxar essa consciência, que é uma consciência mais criadora, menos transcende rivalidades, tem a comunicação funciona com comunicação telepática e tem capacidade de se relacionar de forma harmônica. É isso tudo, esse avanço, a ideia desse avanço. E aí ele fala sobre alguns níveis, a humanidade deve, para realizar o avanço da consciência, tem alguns níveis, que um deles é poder vivenciar essa quinta dimensão e também aprender a integrar e transferir consciência da quinta dimensão para a nossa realidade de terceira dimensão. E o que eu acho muito interessante desse capítulo, que é fantástico, é exatamente isso aqui, é o efeito centésimo macaco. O que é que ele vai usar? É muito legal, é como se eles tivessem pensado em que forma podemos ajudar os humanos, né? Se a gente for pensar que existe a possibilidade de terem outras, não vou chamar de seres, mas outras. Tem uma palavrinha que a Esther Hicks usava muito e está me fugindo agora. Mas ela traz essa questão do grupos de consciência, a palavra é essa, consciências. Então, quando eles pensaram na forma de nos ajudar, eu achei, não sei se foi a cabeça do David Miller que raciocinou sobre esse projeto foi o Juliano, que é o arcturiano, que passou para ele essa ideia, né? Ele puxou a ideia exatamente do efeito centésimo macaco. O centésimo macaco, ele entra como a base teórica, né, fenomenológica da ideia central dessa conexão. Então, vamos lá.
o que é o centésimo macaco. Isso foi um estudo, e muito também é o mesmo fenômeno, fenomenologia também é usada na constelação familiar, e ela serve de base para fazer o trabalho que é proposto aqui. Então, eu fiz um resumo que é o seguinte: qual é a ideia que está sendo proposta? Deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem comigo. Vamos lá, ver se vocês conseguem aparecer aqui para vocês. Não, tá aqui. Então, a proposta é muito clara. A ideia é trabalhar a cura da Terra, né? Cura planetária. Esse é o primeiro ponto. Cura planetária e a biorrelatividade, tá? Para o trabalho da cura planetária, a gente vai ter as sementes, a ideia é formar sementes estelares, tá? E as sementes estelares, e aí o que é? É uma mudança de pensamento e consciência, e a ideia de criação de sementes estelares são aquelas pessoas que estão conectadas com essa nova consciência, e trazer mais conexões e mais pessoas conectadas a isso, vai trazer exatamente essa evolução espiritual, tá? Não estamos falando de religiosidade, mas uma evolução espiritual conectada com o planeta Terra e conectada com a consciência, uma consciência elevada. E aqui, essa consciência, evolução espiritual, ela vem a partir da quinta dimensão, ok? E a forma que eles encontraram, né, é trabalhar a fenomenologia, né, que é a ideia do efeito do centésimo macaco. A ideia do efeito do centésimo macaco, eu vou andando por lá de cá, significa o seguinte: formar grupos de sementes estelares. Então, é necessário formar grupos de estudo, tá? E o número foi definido porque é um número galáctico, que é grupos de 40. Esses grupos de 40, e aí se formam a criação dos grupos, e esses grupos vão implantar o que eles chamam de, além das meditações, eles vão implantar cidades de luz planetária. A cidade de luz planetária vai ser, a ideia já existe em vários países, e o Brasil também já tem algumas, e essa cidade de luz, elas vão escolhe um local onde será definido, definido uma cidade de luz, ela é avaliada por um grupo maior, que é coordenado pelo David Miller, e a partir daí o David Miller vai para aquele local, o Juliano, que é o arcturiano, com o arcturiano, né, que ele recebe, e ali eles vão colocar cristais, tipo uma praça, é definido uma praça em determinada cidade. Então vai ser implantado cristais nas posições norte, sul, leste e oeste, tá? E isso vai ressoar com toda aquela região. Há relatos de que quando esses cristais são implantados nessas cidades planetárias de luz, aquela cidade ela se movimenta completamente diferente. Então as pessoas têm mais abundância, as pessoas conseguem emprego, as pessoas ficam mais harmônicas, acontece uma série de coisas, e isso já foi mostrado, existem relatos, né? Então, a gente tem o projeto que é Cidade de Luz Planetária, que tem como objetivo levar luz para as cidades, com foco de, poderia estar chamado de guardiões do planeta, de orar ou meditar. Um grupo de 40 pessoas meditar e orar continuamente, 2, 3 vezes na semana, pedindo por aquele planeta. Por que isso é importante? Porque é o que ele chama de, a fenomenologia prova, quando determinados grupos eles começam a fazer algo que não era feito antes, e tem que ser em grupo, vários grupos começam a ressoar em vários cantos a mesma necessidade de fazer aquilo. Então, isso é o que a gente chama de fenomenologia. Então, a gente vai ter projeto de cidades planetárias, e o outro projeto que é a biorrelatividade. A biorrelatividade, ela impulsiona a questão da preocupação com radiação
e poluição dos rios, tá? Dos oceanos, que é o grande problema que a gente tem atual. Então, em vez das cidades planetárias serem implantadas em cidades, elas vão ser colocadas em praias, em pontes que tenham oceanos, os cristais, tá? E esse é um outro grupo que vai trabalhar. Então, teremos um grupo trabalhando, que ele propõe. Um grupo trabalhando a questão do planeta, das pessoas, de melhorar e criar sementes estelares. E um outro grupo com o objetivo de trabalhar a biorrelatividade, que é reduzir a questão de radiação do que está no planeta e poluição dos oceanos. Para isso, então, existem algumas ferramentas que a gente vai estar no livro continuamente, talvez no livro 2, tendo mais acesso, que é exatamente conexões, trabalhar com energia, né? Existem os símbolos sagrados, a geometria sagrada eles usam bastante porque toda a vida é geometria sagrada. Então é isso, esse a gente encerra aqui e logo eu volto com quem são os arcturianos no capítulo 2.